Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando para mais um momento de estudo e de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, então, estamos fazendo a lição de número 11 do livro Vidas Vazias, obra ditada por Joana de Ângeles. E Joana, nessa lição, meus queridos irmãos, ela vai falar sobre a necessidade que nós temos de vigilância, de reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, sobre as decisões que nós tomamos. E para reforçar essa orientação, que já é uma orientação comum do plano espiritual superior, sempre nos orientam a atitude de oração e de vigilância para que nós possamos vencer as situações que nós temos que vivenciar, mas para também nos imunizarmos das influências perniciosas dos irmãos ainda sem esclarecimento do mundo espiritual e também do mundo físico. Porque essa permuta entre o mundo físico e o espiritual ela é muito intensa, ela é muito grande e nós acabamos por nos deixar envolver por essas energias todas. Então ela vem trazendo essa temática na lição de hoje. É uma lição que vale a pena ser estudada, ser refletida, para que a gente possa acolher e recolher dela todas as informações que nos são necessárias. Ela começa dizendo que existem densas névoas vibratórias que pairam sobre a sociedade atual. Ela fala que essas névoas, produzem um tóxico que nos entorpece, a grande maioria de nós. Então, meus irmãos, esse parágrafo, ele é um parágrafo forte para iniciar uma lição dessa. Porque é como se ela estivesse dizendo para nós assim, enquanto a gente tramita na vida ativa, a gente acorda e começa o dia, vamos trabalhando, vamos resolvendo as coisas da nossa vida, nesse entorno nós somos afetados por essas energias que compõem o ambiente do qual nós compartilhamos. E é preciso pensar nessas energias como sendo a fonte das nossas emoções íntimas, daquilo que está no nosso psiquismo, daquilo que faz parte do nosso acervo de memórias e de intenções e de ideias. À medida que a gente se movimenta no nosso dia a dia carregado dessas energias pessoais, íntimas, aquelas que nos compõem, cada indivíduo também tramita com as suas. E no meio desse andar particular de cada um, existe uma comunhão com a coletividade. Porque eu não experimento só as minhas energias, à medida que eu as alimento, à medida que eu as vivencio de forma muito natural. Isso acontece de forma muito natural, a gente às vezes nem se dá conta. Eu também irradio isso para o coletivo. Essas energias que são minhas, eu irradio para o coletivo e afeto outras pessoas. Então, você pensa isso, tenta entender isso no campo de que a gente faz isso, o outro faz isso, todos fazemos, e então existe uma unificação dessas energias vivenciadas e sentidas por nós. A gente pensa num planeta como o nosso, de espíritos reencarnados, nesse estágio de evolução, de provas e expiações, o mal sobrepondo ao bem, e a gente se identificando, estabelecendo sintonias com aquelas energias propagadas que vêm ao encontro das nossas ideias.
E isso é muito sutil e ao mesmo tempo muito forte, muito intenso. É sutil porque a gente não se dá conta disso que está acontecendo. É como a gente está aqui conversando, vocês estão me ouvindo e o coração está batendo, a corrente sanguínea está se movimentando, o cérebro está recebendo essas informações, está fazendo todas as sinapses com as informações que recebem, né? As nossas vistas aqui desenvolvendo os flashes, as percepções dos sons, né, nos ouvidos e dessa imagem que chega na nossa retina e vai se propagando. E isso tudo o nosso corpo, né, o ouvido pegando esses sons, essas nuances da ideia, da mensagem, o cérebro processando isso, né, porque a mensagem ela chega aos nossos ouvidos e isso cria essa conexão com o cérebro para que haja um processamento auditivo adequado para o cérebro poder processar, entender, e isso tudo se dá sem que a gente perceba. Uma mulher num período de gestação, quanta movimentação dentro do útero, quanta coisa acontece. Eu não estou falando do movimento do bebê, eu estou falando desde o momento da concepção até o dia em que esse neném chega para a vida física, respirando aqui fora dessa proteção do útero materno. E tudo se dá sem que a gente perceba essa comunhão das ideias, da similaridade, né, dessa nossa percepção. Isso se dá de forma que a gente nem se dá conta. E aí a gente lembra quando Kardec pergunta aos espíritos, né, superiores, se os espíritos influenciam em nossas decisões, em nossa vida. E os espíritos respondem muito mais do que podeis imaginar. De sorte que por vezes, ou na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Olha como que isso é forte, que isso não tira da gente o livre-arbítrio. Interessante isso, pensar nisso, porque a gente pensa assim, então a gente é boneco na mão dos outros. A gente tem que entender que a gente não perderia uma coisa que é nossa. Mas por que eles nos dirigem na grande maioria das vezes? Por quê? Por conta disso, dessa sintonia, disso que eu acabei de falar para vocês. Dessa comunhão que a gente se permite estabelecer. É como se a gente abrisse as portas do nosso mundo íntimo e falasse para eles assim, ó, entra, a casa é sua, faz aqui o que você quiser. Entende isso? E a gente precisa cuidar disso. Porque o nosso mundo íntimo, ele precisa estar preservado. Ele precisa estar protegido dessas investidas que esses irmãos fazem. Com intenção, sem intenção, fazem, porque ainda não despertaram o verdadeiro sentido da vida espiritual, da verdadeira vida. Então, Joana começa essa mensagem dizendo que a gente acaba por se movimentar nesse entorpecimento, né, nos alimentando dessas energias que são deletérias, porque elas nos fazem mal. Pega a sociedade de hoje, gente. Vamos pensar hoje qual tem sido a grande reclamação de todos nós, ou da grande maioria de nós. Uma insatisfação com a vida, uma tristeza profunda que a gente não consegue descrever às vezes de onde vem, uma insatisfação com o corpo, doenças psíquicas das mais variadas formas que a medicina tenta descrever, são tantas as sutilezas que quando há décadas atrás a gente falava assim, a pessoa tem um distúrbio neurológico e isso acoplava lá às vezes uma gama de coisas, hoje não. As síndromes são tantas que passa a ter esse nome mesmo de síndrome com especificação num CID que determina, né, por aquela identificação, quais são as nuances daquela manifestação. Então, você pega um quadro de autismo, por exemplo, e você tem nível 1, nível 2, nível 3, e você tem um que vai ter uma vertente mais afetada na questão alimentar, você vai ter um outro com uma questão socioemocional, né, mais afetada,
e você tem um conjunto de coisas que faz parte de um quadro completo, vamos dizer assim, e aí você tem pontos de maior incidência para cada espírito, uma situação diferente, e a medicina tentando ajudar, entender, esclarecer, amparar, né? Porque esse é o dever dela, né? De servir a saúde mental, a saúde física do cidadão. Mas as nossas reclamações são essa: dificuldade para dormir, uma dificuldade para se alimentar, os estados de bulimia, de anorexia ou de comida em excesso, as obesidades mórbidas, né? As questões sexuais cada vez mais em distúrbios, uma dificuldade do indivíduo de se reconhecer nessa prática, de se perceber, fora as questões graves de comportamento moral, né? A violência, a pedofilia, o desregramento sexual de toda a ordem, né? O estupro. E a gente vai vendo uma sociedade adoecida. Aí você vê uma massificação pelo dinheiro, pelo poder, achando que o poder e o dinheiro vai trazer a felicidade. Há quem diz assim, não traz felicidade, mas ajuda. A gente precisa parar de pensar sobre o ponto de vista terreno, né? Porque a gente fala assim, mas Kátia, se você tem dinheiro, então se você tem uma doença, você pode ir para longe, você pode procurar no exterior uma ajuda. É um pensamento ainda de quem não tem fé em Deus. E olha que eu não estou falando de uma fé que não seja raciocinada, não. Porque a fé tem que ser raciocinada. Ninguém vai deixar de procurar ajuda médica esperando que a cura aconteça quando aquela cura está lá no tratamento médico. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa entender que a gente pode não ter a vida que a gente quer, mas a gente tem a vida que a gente precisa. E se for necessário a gente enfrentar uma doença, uma coisa na pobreza, na dificuldade, tendo que encarar um SUS ou não tendo nem o SUS, isso faz parte da nossa trajetória espiritual. Essa vivência necessária desta forma, naquela encarnação. Quantas vezes nós já tivemos poder, dinheiro e nos valemos disso para outras tantas coisas? Mas nessa encarnação não é. Então é preciso que a gente pare de buscar a satisfação das coisas que são passageiras, entendendo que a assistência divina a gente sempre tem, ela não nos falta. É dessa fé que precisa movimentar as nossas ideias. Então Joana fala dessa coisa deletéria, porque nos faz mal isso. Então ela continua aqui, sob esse aspecto, a gente acaba se arrastando pela luxúria exacerbada. Olha quanto que a gente se torna escravo da riqueza, do dinheiro, né, do poder. Isso é muito sério. Ela diz que isso anula o discernimento, o bom tom, a ponderabilidade, não é? Ela diz assim, que a gente está tão entorpecido por essas sensações grosseiras que a gente acaba por ter reações muito primitivas, elegendo comportamentos estranhos, absurdos, que a gente fala assim, meu Deus, mas qual pessoa? Essa pessoa não tá bem, tá tomando umas atitudes dessa, tendo um comportamento desse, né? E aí se a gente for remontar, isso tá lá numa atitude do passado, às vezes dos primórdios mesmo, da evolução humana. E a gente tá vendo o cidadão fazendo isso. A gente vê o cidadão nesse comportamento, né? E ela fala que a gente acaba sendo arrebatado por essa força hipnótica, como se a gente fosse sonâmbulos. E mais uma vez eu volto a dizer, onde fica o nosso livre-arbítrio aí? Ele fica tolhido na medida em que a gente gera oportunidade para isso. Por isso que ele fica tolhido. Porque a gente acaba fazendo o que o outro quer. Ainda assim, no nosso livre-arbítrio, de fazer o que o outro quer. E não fazer o que a gente deseja. Olha como que isso é interessante pensar, né? Ela continua assim, esse estágio que nós estamos
se caracteriza a atualidade social e é fruto desse comportamento materialista apresentado por doutrinas cínicas e existencialistas que reduzem a vida humana ao estúpido amontoado de células montadas ao acaso. Como se a vida não tivesse sentido, né? A gente está aqui, vamos gozar a vida, tudo que ela tem para oferecer. Então é só o prazer, é só a satisfação, é só a alegria, é só os meus interesses, só a minha vontade que importa, o resto que se dane. Joana fala do quanto nós somos arrastados, porque quando a gente olha só pra gente, a gente acaba não percebendo o outro. E nisso que a gente não percebe o outro, a gente também quer estar sempre inserido no coletivo. Então a gente se deixa envolver pelas modas, pelo comportamento social, mesmo que isso não seja algo que a gente concorde, que a gente goste. A gente às vezes vai fazer coisas que a gente não queria fazer. Olha como que isso é interessante. Vocês já devem ter vivido isso, por exemplo, assim, de vocês sozinhos se estarem mais contidos e tal, mas quando tá no coletivo, é capaz de fazer coisas que não fazia se estivesse sozinho, mas faz porque tá com o grupo, porque o grupo motiva, porque o grupo ajuda, e é claro que só fará porque também existe uma certa sintonia, um certo desejo, talvez resguardado, de fazer aquilo, então faz, não faz. Quantos estupros coletivos acontecem que depois, quando você pega lá um rapaz ou outro envolvido separadamente, ele se arrepende profundamente do que fez, mas no coletivo foi. É uma situação muito doentia, mas na base dessa estrutura que Joana está colocando aqui. E por que acontece? Porque encontra sintonia. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. A gente não vai poder em momento algum alegar assim, eu fui hipnotizado por forças negativas. Eu me permiti entorpecer por essas forças negativas. Porque de certo modo eu gosto dessas forças negativas, eu me identifico com elas de alguma maneira. Entende isso? Como que as coisas acontecem nesse ponto? Joana coloca que problemas que o amor seria capaz de solucionar ficaram ao abandono e agigantaram-se em razão da preferência pelo interesse pessoal, em detrimento dos valores éticos que são a segurança para essa vivência terrena. Joana já está começando a dizer aqui, porque até então ela vem colocando esse quadro psicológico, psíquico, que a gente está se deixando inserir. E agora ela começa a falar de coisas que podem permutar esse cenário e modificar isso, ou pelo menos nos servir para nós como um antídoto para não afetação dessas energias no nosso campo íntimo. Olha que interessante. Então ela já começa a dizer aqui que existem problemas que chegam para nós que a gente poderia resolver pelo amor, pela solidariedade, pela afabilidade, pela doçura, pelas coisas que decorrem desse sentimento, mas que a gente sequer percebe a fácil solução para o problema e acaba por se envolver em coisas ruins, né? Um negativismo dessa essência que é divina, porque o amor está em nós, né? Ela continua assim, surgem então doenças repentinas, surgem distúrbios cuja causa a gente não consegue identificar, porque a causa está lá na alma. Vai procurar às vezes no corpo e não vai encontrar. Essa sensação, sabe, meus irmãos, de que falta alguma coisa, de que tem um vazio, de que a gente chora, a gente clama a Deus que nos faça ver, que nos faça enxergar, que nos faça perceber que alguma coisa não está bem com a gente não consegue dizer o que seria. É porque essas coisas estão lá na alma nossa, numa área
marcada por dores, por insatisfações alimentadas por nós próprios e que precisam de tratamento, precisam de ajuda, né? Ela coloca assim: o pensamento é o dínamo gerador das forças, por ser então a casa mental e emissora de ondas que transformam as ideias e se condensam em fenômenos materiais. Interessante a gente pensar isso em ondas, né? Para a gente poder entender esse nosso movimento. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui para a gente entender que onda é um negócio interessante, né? Faz parte do estudo da física. E a gente percebe como que a onda se propaga no meio físico, né? Gerando no espaço em que ela consegue se delimitar, energias, forças. Um exemplo disso que a gente pode perceber, por exemplo, é quando, às vezes, lá longe da gente, um carro está passando na rua com uma música muito alta, 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 aquelas batidas fortes. Vocês já devem ter sentido isso, assim, de dentro da gente fazer aquele soco, assim, tum, tum, tum. Parece que aquilo está dentro da gente, o corpo da gente treme, né, nisso, né? Isso é emissão de onda que vai se propagando, né? E chega até nós a ponto de nos afetar isso. Parece que tá socando dentro da gente, o negócio tá lá no carro, o cidadão lá. Tá todo lá socado, mas que tá feliz lá com aquele barulhão dele lá, né? E vai afetando a gente aqui. E um exemplo bom que eu acho interessante a gente entender, bobinho, mas dá para entender. E vocês já devem ter visto assim um desenho infantil, que às vezes a pessoa tá fazendo uma comidinha lá no fogãozinho e tal, e aí a comidinha pronta e vai saindo aquele cheirinho da comida, vai dando aquela ideinha que o cheirinho vai rodando, rodando, caminhando até atingir o narizinho daquele que é para ser atingido lá, da personagemzinha lá. E às vezes a personagem tá dormindo, quietinha, de repente o cheirinho começa, aí vai assim atrás daquele cheirinho, né? Assim, é mais ou menos pra gente entender isso. É isso, mais ou menos pra gente entender. Porque essa energia que tá à nossa volta, ela vai pairando, ela vem de um, vem do outro, vem do outro. E quando a gente identifica, é como se a gente, opa, então deixa eu caminhar nesse sentido aqui. Então, Joana está falando que a cada momento a gente é estimulado por esse pensamento que é dínamo dessas forças geradoras, como essas ondas. Então, a gente é tocado, a gente às vezes entra numa euforia, como se tudo fosse maravilhoso e tal. De repente, a gente está horas depois, a gente pode estar num processo depressivo, uma tristeza, num abatimento. Olha como que a gente sai de um êxtase para um abatimento, né? É nesse movimento, porque a gente vai assim, meio que buscando assim com o nosso narizinho assim, essa ideia, né? Boba, mas dá pra gente entender como é que a gente vai buscando essas energias à nossa volta. Então a gente fica meio que à mercê desse entorno. Aí pensa bem, não precisa melhorar esse entorno, gente. Não precisamos melhorar isso. Não precisamos de alguma forma segurar essas energias para que elas não sejam tão fortes e intensas para a gente. Claro que precisa, né? Vamos continuar aqui. Ela diz então, olha, há um vazio existencial que essas coisas materiais não preenchem, porque isso tudo é passageiro, é de breve acesso, isso vai passar. Então, você pode até ter uma alegria momentânea ali, mas depois você volta de novo naquele estado. Ela fala que a cada momento, então, todas essas recreações, esses prazeres, essa coisa coletiva, esses interesses nossos tão bobinhos, tudo isso vai fazendo com que a gente, como ela coloca aqui, ó, a gente cria variadas inconsequências de interesses que arrebata multidões. Outro dia eu estava vendo na televisão, a gente precisa cuidar disso.
Eu estava vendo na televisão, teve no Brasil aí um ator estrangeiro, um artista, e ele veio fazer o show. Eu não sei se em São Paulo, Rio ou BH, não sei onde. Eu sei que um grupo de meninas de classe média alta, acamparam em frente ao local para poder entrar. Elas passaram a noite ali, à rua. Uma sociedade violenta como a nossa, pensa bem. Meninas tão jovens, tão bonitas. Um perigo com estupro, um perigo com assalto, uma violência contra elas. E elas estavam ali, sabe por quê? Elas queriam ver o artista lá. Elas diziam que se elas não vissem ele, se elas não chegassem perto, elas não sabem o que seria, elas iam morrer. Uma de poder aquisitivo maior chegou a alugar um apartamento que a diária passava lá de R$ 2.000, me parece, porque ela queria estar próxima a ele. Olha isso, gente. Olha isso. Se não é isso aqui que ela está falando. Porque você pensa bem. Se um artista pode ser motivo para isso, para tanta exposição, para tanta loucura, estavam totalmente hipnotizadas por aquele delírio de encontrar a pessoa que gosta. Gente, pensa bem. Falta de bom senso de limite, não é? Aí você fala assim, não, para muitos isso vai ser super normal. Para muitos. Há quem valorize isso até em crianças. Levando crianças para shows assim, fazendo de tudo que pode para a criança poder estar perto do artista. E é preciso ponderar. A gente gosta dos artistas. A gente vai a shows, né? A gente vai assistir uma peça de teatro, às vezes, porque tem lá um ator que a gente admira, a dramaturgia. A gente tem, né, como a gente lê um bom livro. Quando você pega um bom livro para ler, você está trazendo para perto de você aquele autor. Você está lendo um pouco dele. Você vai ouvir uma palestra do Divaldo, você vai ouvir uma palestra do Haroldo, você vai ouvir uma palavra desses profissionais aí que também atuam na doutrina espírita, mas não tem que ficar de tietagem. Pensa bem, a tietagem é um negócio complicado, né? Então essas coisas a gente precisa cuidar. Vocês não acham que a gente tem que pensar nisso? E disso que a Joana fala aqui. Olha o que ela fala aqui, quer ver? Olha, ela tem uma parte aqui que ela fala que a gente fica preocupado com a vida do outro. Que é essa coisa do tempo que a gente perde às vezes, querendo saber se o outro casou, se o outro não casou, quem separou de quem ficou com quem. Né? Do que isso nos importa? O que isso é importante para a nossa vida? Que eles sejam felizes, que eles busquem lá o que tiver que buscar, que tenham bom senso de agir acertadamente, né? Aí ela fala assim, olha, que ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, nós estamos sob um amparo divino, que o amparo nunca nos deixa. Ela diz assim, olha, quer ver, olha, deixa eu achar aqui para vocês. Olha, ela fala que existe espíritos que se oferecem para nos arrancar deste transe. E eles têm tentado nos ajudar a resistir a essas atrações do mal. Então diz que nesses períodos, né, em que a angústia domina os nossos corações, são eles que nos incitam ao bem. São eles que tentam nos tirar da embriaguez dessas paixões que nós nos envolvemos. Então eles entendem que muitas dessas situações que nós vivemos, elas são oriundas desse estado de coisas com as quais nós
com o qual nós nos identificamos e por isso estamos tão imersos, né? Mas entendem também que precisam nos ajudar a sair desse estado de coisa. Então nós temos o nosso anjo guardião, nós temos os nossos protetores e os benfeitores espirituais. O Joana tem nos colocado aqui que existe um grupo de irmãos que reencarnam tentando fazer com que a sociedade, suflando na sociedade novas ideias, e aí a sociedade passa para um patamar melhor de procedimentos, mas tem também no plano espiritual aqueles que velam por nós por lá, gerando na gente, né, o alívio dessas energias deletérias que poderia ser muito pior se não tivesse a proteção e o amparo deles. Aí ela continua dizendo que isso trata-se, né, de uma verdadeira guerra de ideias que se tornam vidas, ora, necessitadas desse socorro. Então ela fala que nesse estado de coisas, Jesus permanece cuidando de nós, mas nós precisamos permanecer em Jesus. Por quê, meus irmãos? Jesus é nosso guia modelo. Ele forma, segundo ela coloca aqui para nós, grupos organizados que vão se multiplicar, surpreendendo-nos pelas armas do amor, que irão ajudar a silenciar as nossas dores, acalmar as nossas aflições, a dizer para a gente o que pode de fato nos alimentar a alma. E essa busca, ela tem que ser uma busca interior, porque a gente recebe essa assistência do plano espiritual. A noite de sono, que é reparadora, ela também é uma oportunidade que a espiritualidade superior se utiliza para incutir em nossos pensamentos boas ideias, para quando a gente acordar, elas possam contrabalançar com essas ideias que são massificantes do prejuízo moral. Então, ideias novas surgem buscando resgatar de dentro de nós a bondade que há no nosso coração. A assertividade, o pensar direito, o pensar com amor, o pensar com alegria, com esperança, com fidelidade aos postulados cristãos e assim por diante, né? Ela diz assim, olha, é preciso que a gente permaneça fiel ao compromisso com Jesus, que enfrentou uma situação também de dificuldade, de luta, sempre perseguido, porém muito amoroso, sem nunca cessar esse amor. Não te surpreendas ante as pequenas vitórias que apresentarão, recordando-te de que a batalha final é a que decide o conflito. Essa luta final não foi a crucificação do Mestre, mas a sua ressurreição, que demonstrou a vitória da verdade. Olha que coisa mais linda isso. Então, ela está dizendo aqui, momentos difíceis virão, dificuldades virão, mas isso faz parte desse entorno, porque o final disso tudo, a grande vitória está lá no nosso renascer para a vida, a nossa ressurreição para a verdadeira vida, a nossa libertação. Então, todo o mal, toda a dificuldade, ela é passageira. É isso que ela está dizendo. Traz um acervo de dificuldades para a gente enfrentar, lutar, vamos que vamos resolver conforme puder, com a ajuda divina, com a ajuda profissional dos médicos, dos terapeutas, né, da casa espírita. A gente vai buscar ajuda para poder passar, porque as coisas tendem a se alinhar melhor, né? Ela termina dizendo assim: nada consiga abater o teu ânimo, nem cedas à dúvida, que é uma nuvem dificultando a claridade do raciocínio. Luta contra as tuas fracas forças e não te deixes abater, não te entregues. O Evangelho é canção de alegria inefável e a ti está confiado. Vive-o em toda a sua magnitude e não concedas espaço ao temor ou à entrega do amolentamento que logo mais desaparecerá
no fragor, ou seja, no ruído da batalha redentora, ao permaneceres irretocável no teu dever. O dever de ser propagador da mensagem cristã, de estabelecer e de fazer o reino de Deus no nosso coração. Meus queridos irmãos, é uma mensagem belíssima, como todas, né, de Joana. Eu quero encerrar o estudo de hoje desejando a todos vocês a comemoração aí do Natal que vem, dia 24, véspera 25, que seja mais uma oportunidade do renascimento de Jesus no nosso coração, que seja um momento de comunhão, de respeito, de aparar as arestas das dificuldades, abrir o seu lar para a fraternidade, para a reconciliação com aqueles parentes que a vida de alguma forma distanciou, que vocês possam se sentir unidos, fortalecidos na fé e na esperança. Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz em seus corações e no coração das pessoas que vocês amam. Até semana que vem.